caras, aqui é o Jack e é uma alegria muito grande nós estarmos juntos aqui no meu escritório, começando um projeto que eu tenho vontade de fazer ele há muito tempo, muito tempo. E nós vamos começar com uma obra aqui que eu quero mostrar para vocês. Bom, nós vamos começar uma série de leituras comentadas. Eu tenho vontade de fazer isso. Grupos de leituras, eles são uma bênção, né? Eles acabam, de certa forma, nos ajudando, a lermos mais, a aprendermos mais, enfim. Como é que tá o sinal, Levi? Tá caindo? Não? Pessoal, então, antes de mais nada, quero agradecer a todos, quero pedir perdão pela demora, né? Mas eu acho que vai ser transformador isso aqui para nós, tá bom? Então vamos lá. Qual é a leitura que nós vamos comentar aqui? A primeira leitura que nós fizemos na Homens Fortes foi a leitura da Escritura. Nós lemos a Bíblia toda, tá? E nós vamos começar agora a leitura comentada desse livro do Harry C. Sproul. Eu já digo desde o início, eu não concordo com tudo que está aqui, mas esse livro é um ótimo livro para nós estudarmos, né? É um ótimo livro para nós nos debruçarmos. E o Harry C. Sproul era um homem muito piedoso, que amava o Senhor Jesus. Ele está nesse momento diante do Senhor Jesus e nós vamos estudar aquilo que ele nos legou, deixou. E aqui é uma introdução à teologia sistemática, tá bom? Então, se você nunca leu uma teologia sistemática, é interessante que você esteja conosco aqui, tá? E eu gosto muito desse livro, eu li a primeira parte dele e eu tive essa vontade de voltar para o início, ler ele com vocês, e eu creio que vai ser muito bom, tá? E eu creio que o estudo da Escritura, o estudo da palavra, o estudo das doutrinas, ele tende aí, de certa forma, a nos tornar pessoas mais piedosas, tá bom? Então, como que nós começamos um livro, a leitura dele? Nós começamos pela capa, ok? Ele é lançado pela editora Fiel no Brasil, Harry C. Sproul, Somos Todos Teólogos, né? Uma introdução à teologia sistemática, uma capa bonita, eu digo, as cores aqui, né? Eu acho bem meio canalha aqui, essa cruzinha aqui, parece de banco de imagens, assim, não sei, né? Tu vai... É de banco de imagens, com certeza, né? Tu vai lá, todo mundo usa essas imagens de banco de imagens, então é uma coisa que eu não vi a versão em inglês, mas eu gostei muito desse amarelo dourado aqui, achei bonito pra caramba. Aqui a borda, tá? Somos Todos Teólogos. O nome desse livro eu gostei muito também, porque dá a ideia que teologia não é uma coisa que ocorre numa casta, num grupo de pessoas especiais. Agora a gente lê aqui atrás, Teologia para Todos. Neste livro, o autor argumenta que somos todos teólogos, sempre que buscamos respostas sobre os ensinos da Bíblia ou os ignoramos intencionalmente. Ele nos ajuda a estudar e interpretar corretamente as Escrituras para fazermos boa teologia. Escrito pelo eminente teólogo Harry C. Sproul, essa introdução à teologia sistemática nos orienta sobre os principais temas da fé cristã através de um estudo abrangente das Escrituras e da história da Igreja, que nos permite formular uma teologia para a vida do dia a dia. Muito importante isso, tá? Sproul dividiu esse livro em 8 partes e 60 breves capítulos. Por que eu escolhi para ler ele? Porque os capítulos são muito curtos. É fácil da gente ler um por dia, tá bom? Empregando uma linguagem acessível, muito. E eu gosto que nesse livro ele vai colocar questões de latim, ele sempre vai trazer o nome da doutrina em latim, ele vai trazer questões um pouquinho mais técnicas, mas ele vai explicar isso de forma muito simples, tá? Então, empregando uma linguagem acessível e atual, explicando com clareza e facilidade assuntos difíceis da teologia, lembrando-nos que Deus gosta de sua revelação e tem prazer quando as pessoas buscam entender e obedecer a palavra de Deus, ok? Então é isso. Nós estamos disponibilizando, vamos colocar onde aqui, Mike? Dentro da comunidade? Já está na comunidade. Já corrigiu ali, William? Bom, então aqui, já está na comunidade, tá? O que é? É um guia da leitura, tá? Você pode imprimir, colar
como eu fiz aqui no início do seu livro. Tem a capa, tá? Isso que fomos nós que confeccionamos. Tem um texto meu no início. Depois você vai ter como marcar a sua leitura, marcar o seu progresso na leitura. E é isso. E final, o nosso amado logo da Homens Fortes. Ficou muito bonito e eu quero que você aprecie isso, tá bom? Vamos começar então? Gente, eu vou deixar os endossos e vamos direto para a leitura do livro, porque eu acho que é mais interessante para nós. Alguns endossos, é o Joey Bick endossando, o Sinclair Ferguson e o John MacArthur, tá? E daí, deixa para depois isso. Vamos direto pro texto. Aí você chega aqui no sumário, né? Então eu acredito que você já comprou o seu. Ah, Jack, compro aonde? Bom, vamos lá. Antes de a gente entrar aqui. Oribes, tu comprou o teu quando? Tu comprou antes de ontem e chegou quando? Hoje. 1 dia e meio, 2 dias para chegar ele pela Amazon, né? Quanto tu pagou? R$80, tá? 80 pila, sem frete, sem nada. Chegou. Tá? Pode comprar na Amazon. Jack, mas eu não tenho 80 pila para comprar ele na Amazon. Então eu faço o seguinte, cara. Tu usa o Kindle é bom. O Kindle Unlimited. Acho que é isso, tá? Tu vai ter acesso a milhões de livros. E esse livro do Sproul, ele está de graça. Não vai pagar nada. Né? Ah, mas eu não tenho essa assinatura. Os 3 primeiros meses é R$1,99. Tá bom? Então, tá barbada. Enquanto eu tô falando aqui, já pode te associar, baixar e começar. Bom, parte 1. Introdução. Capítulo 1 dentro da parte 1, ok? Vamos lá? Respondendo a pergunta, o que é teologia? Bom, primeiro que, basicamente, para nós entendermos aqui, uma teologia sistemática, ela se propõe a responder perguntas. Você vai ver que ela tem uma semelhança muito grande com a catequese. Né? Tanto que uma das primeiras teologias sistemáticas protestantes, que é de Calvino, onde é que está a minha aqui? Aqui embaixo. As Institutas de Calvino, o Calvino basicamente, o que são as Institutas de Calvino? É um trabalho de Calvino sobre o material catequético. Credo Apostólico, 10 Mandamentos e Oração do Pai Nosso. Quem está no curso Famílias Fortes sabe o que eu estou dizendo. Então vamos lá. É uma pergunta, ele inicia, tá? Capítulo 1. O que é teologia? Vamos lá. Há alguns anos, uma escola cristã bem conhecida me convidou para falar ao corpo docente, à administração, sobre essa pergunta. O que é uma faculdade ou universidade cristã? Em minha chegada, o deão me conduziu em um tour pelo campus. Durante o percurso, observei esta inscrição na porta de um escritório. Departamento de Religião. Quando chegou a hora de falar ao corpo docente, naquela noite, mencionei a inscrição que eu tinha visto e perguntei se o departamento sempre tivera aquele nome. Um idoso membro do corpo docente respondeu que anos antes o departamento se chamava Departamento de Teologia. Que legal, hein? Ninguém pôde me dizer por que o nome do departamento fora mudado. Religião ou teologia? Que diferença faz? No mundo acadêmico, o estudo da religião tem sido tradicionalmente incluído no contexto mais amplo da sociologia ou de antropologia. Porque religião tem a ver com as práticas de adoração dos seres humanos em ambientes específicos. A teologia, por contraste, é o estudo de Deus. E aqui, cara, uma pausa, aqui que as pessoas se perdem. A teologia, ela é o estudo de Deus. As pessoas, quando ficam sabendo disso, elas ficam muito perturbadas. Elas ficam, cara, como assim estudo de Deus, velho? Como que eu vou estudar Deus? Como que eu vou, sabe, estudar? Cara, o nosso Deus, ele não pode ser estudado por completo, ele não pode ser esgotado. Na verdade, existem
Eu não conheço nenhum assunto que um ser humano esgotou. Quanto mais Deus. Agora, o fato de você não conseguir esgotar um assunto não quer dizer que ele não possa ser estudado. E o nosso Deus pode ser estudado. Não como você faz ciência. Você coloca aquilo dentro de um observatório, você submete aquela coisa a você. Na teologia é diferente. Nós temos uma revelação. E com base nessa revelação, nós nos aprofundamos no conhecimento de Deus. Mas é estudo de Deus, tá bom? Há uma grande diferença entre estudar apreensões humanas da religião e estudar a natureza e o caráter de Deus. O primeiro estudo é puramente natural em sua orientação. O segundo, no caso a teologia, é sobrenatural, lidando com o que está acima e além das coisas desse mundo. Depois de explicar isso em minha palestra ao corpo docente, acrescentei que uma verdadeira faculdade ou universidade cristã é comprometida com a premissa de que a verdade suprema é a verdade de Deus e de que ele é o fundamento e a fonte de todas as outras verdades. Cara, é tão óbvio, mas tão escandaloso essa frase que o Sproul usa aqui. Hoje nós temos pessoas que elas conseguem elas criam compartimentos na sua vida. E a religião, ou no caso a Cristo, Deus, eles ficam apenas naquele compartimento eclesiástico, naquele compartimento escondido, naquele compartimento, sabe, cara, é um compartimento que não toca as outras áreas da vida. E verdade, não, temos que respeitar as verdades. Essa é uma coisa que eu acho muito estúpida, né? As pessoas dizem, temos que respeitar todas as opiniões. Como que você vai respeitar todas as opiniões, cara? Se alguém tem uma opinião que você tem que morrer, que crianças têm que ser mortas, que mulheres podem ser estupradas, como que você... E aqui, nesse momento, nós já nos distanciamos de tudo o que o YouTube quer colocar para frente. Quando eu falo essas palavras aqui, o algoritmo já baixa o nosso alcance. Por isso que a gente precisamos que você compartilhe isso aqui, tá bom? Então, veja, não faz sentido você respeitar opiniões das pessoas só porque ela tem uma opinião. Não, nós precisamos respeitar a verdade. A verdade. E a verdade é o que Deus diz. Ah, mas eu não creio em Deus. Cara, não muda nada. Se você chegar um cego agora e o cara dizer assim, olha, eu não acredito no sol. A cegueira desse homem, mulher, não muda em nada o brilho e o esplendor do sol. Assim é um ateu. A cegueira desse homem, mulher, para algo básico e fundamental, que é a existência de Deus, não muda em nada. E se o Deus da Escritura, que nós acreditamos na palavra, confessamos que ele é esse Deus que toca em todas as coisas, que cria todas as coisas, como que nós podemos ter algum assunto na nossa vida que seja tratado à parte desse Deus? Então, uma verdadeira faculdade ou universidade cristã, ela é comprometida, como disse Sproul, com a premissa de que a verdade suprema é a verdade de Deus e de que ele é o fundamento e a fonte de todas as verdades. Tudo o que aprendemos, economia, filosofia, biologia, matemática, tem de ser entendido à luz da realidade abrangente do caráter de Deus. Cara, isso hoje em dia é um escândalo. Porque nós colocamos nossas crianças em escolas onde elas aprendem várias áreas do saber a parte de Deus. Não, isso aqui não é religião, isso aqui é mundo real, isso aqui é biologia, não, isso aqui é sociologia, isso aqui... Não, veja bem, isso aqui é alfabetização. Isso não faz sentido. Como é que tá o sinal? Tá indo? Tá meio complicado, né, Levi? Tudo que aprendemos, economia, biologia,
matemática, tem de ser entendido à luz da realidade abrangente do caráter de Deus. Essa é a razão porque na Idade Média a teologia foi chamada a rainha das ciências e a filosofia a sua criada. Hoje, a rainha foi deposta do seu trono e, em muitos casos, mandada ao exílio, e um suplantador reina. Substituímos a teologia pela religião. Tá travando aqui, Levi. Como é que tá aí? Vamos começar de novo? Vamos lá então, pessoal. Voltamos. Como é que tá o sinal aí? Vamos me dizendo. Vai ficar bom agora. Seguindo então, pessoal. Seguindo, caiu a nossa live, acontece, a internet é assim, mas nós temos aqui tudo salvo aqui, tá bom? Seguindo, teologia definida. Nesse livro, estamos interessados na teologia especificamente, a teologia sistemática, que é um estudo coerente e ordeiro das principais doutrinas da fé cristã. Nesse capítulo, oferecerei uma breve introdução à ciência da teologia sistemática e algumas definições básicas. A palavra teologia compartilha de um sufixo logia, como ocorre na designação de muitas disciplinas e ciências, tais como biologia, fisiologia e antropologia. O sufixo vem de uma palavra grega, logos, que achamos no começo do Evangelho de João. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. João 1:1. O vocábulo grego logos significa palavra, ou ideia, ou como um filósofo traduziu, lógica. E também é desta palavra que obtemos a nossa palavra lógica. Portanto, quando estudamos biologia, estamos considerando a palavra ou a lógica da vida. Antropologia é a palavra ou a lógica sobre os seres humanos, sendo anthropos, a palavra grega que significa homem. A primeira parte da palavra teologia vem do vocábulo grego theos, que significa Deus. Portanto, a teologia é a palavra ou a lógica sobre Deus mesmo. Teologia é uma palavra muito abrangente. Refere-se não somente a Deus, mas a tudo o que Deus nos revelou na Escritura Sagrada. Como parte de uma disciplina de teologia, ao estudo de Cristo, que também chamamos Cristologia. Teologia inclui também o estudo do Espírito Santo, que chamamos pneumatologia, o estudo do pecado, que chamamos harmatiologia, e o estudo das coisas futuras, que chamamos escatologia. Estas são subdivisões dentro da teologia. Os teólogos também falam da teologia propriamente dita, que tem referência específica ao estudo de Deus mesmo. Como assim, Jack? Teologia dentro da teologia. É que num âmbito maior, teologia é tudo que envolve Deus, tá? Tudo que envolve a palavra de Deus. Só que dentro da palavra de Deus tem uma parte que é sobre Deus. Você consegue entender? Daí é uma teologia dentro da teologia. Tá? Muitos se sentem à vontade com a palavra teologia, mas se retraem quando ouve o termo qualificador sistemática. Isso acontece porque vivemos num tempo de aversão disseminada com certos tipos de sistemas. Respeitamos sistemas inanimados, sistemas de computadores, sistemas de alarmes, de incêndio e sistemas de circuitos elétricos, porque entendemos a sua importância para a sociedade. Mas no que diz respeito a sistemas de pensamento, atenção, sistemas de pensamento ou entendimento da vida e do mundo de uma maneira coerente, as pessoas não se sentem à vontade. Parte da razão para isso tem a ver com uma das filosofias mais influentes que surgiram na história do Ocidente, o existencialismo. A influência da filosofia. O existencialismo é a filosofia da existência. Pressupõe que não há coisa como uma verdade essencial, mas que, em vez disso,
a uma existência definitiva, não essência, mas existência. Por definição, o existencialismo tem aversão por um sistema genérico de realidade. É um antissistema, sublinha isso aí, que se apega às verdades, mas não à verdade, e a propósitos, mas não ao propósito. Nós vamos ver isso também desaguando na astronomia, por exemplo. Antigamente se falava de universo. Hoje já se fala de multiversos. Tu começa a notar que a filosofia ela acaba, de certa forma, influenciando essas áreas da teologia também. Então as pessoas acreditam em diversas verdades, elas acreditam em diversas opiniões como tendo o mesmo peso, várias culturas têm a mesma importância, não tem uma superioridade cultural, algo melhor, algo pior. Não, é tudo igual, quando de fato essas pessoas não acreditam nisso, né? E isso acaba invadindo até a questão do saber, né? Ao ponto que elas ficam aí com razões, propósitos, mas nunca uma razão e um propósito. E daí você fala, não, nós temos apenas um universo, né? Um universo. Essas pessoas, não pode. É muito dogmático isso. Então nós temos que acreditar em multiversos. Aí isso vai invadir a cultura pop, isso vai invadir... mas tudo isso veio da filosofia, tá bom? E de alguma forma do pós-modernismo. Seguindo. O existencialismo não acredita que a verdade possa ser entendida. Eu acho interessante como essas pessoas são dogmáticas, né? A verdade não pode ser entendida. Tá, mas dá para entender essa frase? A verdade não pode ser entendida de uma forma ordeira, porque eles veem o mundo, em última análise, como caótico, sem significado ou propósito. A pessoa enfrenta a vida simplesmente como ela acontece. Não há qualquer ponto de vista abrangente que dê sentido a tudo da vida, porque, em última análise, a vida não faz sentido. O existencialismo tem causado um impacto tremendo na cultura ocidental, justamente com seus filhos, o relativismo e o pluralismo. O relativista diz: não há verdade absoluta, exceto a absoluta verdade de que não há verdade nenhuma, de que não há nenhuma verdade. Toda verdade é relativa. O que é verdadeiro para uma pessoa pode ser falso para outra. Não há nenhum esforço para colocar em harmonia pontos de vista opostos, algo que um sistema procura fazer. Exato. Então, nós teremos em alguns momentos na Bíblia verdades que numa primeira vista parece que elas se chocam. Só que um leitor generoso, um estudioso, ele vai tentar verificar se essas verdades elas não estão ligadas. Se eu preciso mesmo reconciliar coisas que nunca estiveram de fato divorciadas. Esse é um trabalho de quem faz estudo sistemático. Ok? Porque, de acordo com os relativistas, não há qualquer possibilidade de um entendimento sistemático da verdade. Essa filosofia tem causado também um grande impacto na teologia, até nos seminários. É óbvio, né? A teologia sistemática está se tornando rapidamente uma disciplina esquecida, não somente por causa do impacto do pensamento existencialista, do relativismo e do pluralismo, mas também porque algumas pessoas entendem erroneamente a teologia sistemática como uma tentativa de enquadrar a Bíblia em um sistema filosófico. Alguns têm tentado enquadrar a Bíblia em um sistema filosófico, como nos casos de René Descartes e seu racionalismo, de John Locke e seu empirismo. Aqueles que fazem essas tentativas não ouvem a palavra de Deus ou não procuram entendê-la em seus próprios termos. Em vez disso, procuram fazer com que um sistema pré-concebido se imponha sobre a Escritura. Todas as vezes que você adicionar uma coisa a mais à Bíblia, você corrompeu a Bíblia. Cristo mais comunismo. Cristo mais existencialismo. Você destruiu quem é Cristo, a Bíblia, a igreja, o Evangelho. Então, e essas
visões, elas inevitavelmente elas vão se impor sobre a Escritura. E você vai usar essas visões como óculos para discernir a verdade. É a mesma coisa que você estar em um campo na Suíça, lindo, ou naquelas plantações de tulipas na Holanda, e você colocar um óculos embarrado e lameado nos seus olhos, que vão turvar a sua visão. Seguindo. Na mitologia grega, um bandido chamado Procusto, se é mitologia grega, é óbvio que isso aqui é uma proparoxítona e deveria ter um acento no O. Né? Na mitologia grega, um bandido chamado Procusto, fica melhor, né, Levi? É óbvio que é uma proparoxítona. Atacava as pessoas e lhe cortava as pernas para ajudá-las ao comprimento de uma cama de ferro, em vez de simplesmente alongar a cama. Tentativas de encaixar a Escritura no sistema de pensamento pré-concebido são igualmente desorientadas, e o resultado tem sido uma aversão à teologia sistemática. No entanto, a teologia sistemática não tenta enquadrar a Escritura numa filosofia ou num sistema, mas, em vez disso, procura extrair os ensinos da Escritura e entendê-los de forma ordeira e sistemática. Premissas da teologia sistemática. A teologia sistemática está baseada em algumas premissas. A primeira é de que Deus revelou-se a si mesmo não somente na natureza, mas também por meio dos escritos dos profetas, dos apóstolos, e que a Bíblia é a palavra de Deus. É teologia par excellence. É o completo logos de Theos. Ou seja, nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, que o que foi falado não é o acaso, não é algo que pode ser repetido, foi algo poderoso que ocorreu no registro da Escritura. A segunda premissa é que, ao revelar-se a si mesmo, Deus o faz de acordo... Muito bom isso aqui. Deus o faz de acordo com seu próprio caráter e natureza. A Escritura nos diz que Deus criou um cosmos ordeiro. Cara, que coisa poderosa isso. Ele não é um autor de confusão, porque nunca se confunde. Deus pensa claramente e fala de uma maneira inteligível, com o propósito de ser entendido. Cara, sublinha isso aí. Ele não é um autor de confusão, porque nunca se confunde. Muito bom. Deus pensa claramente e fala de uma maneira inteligível, com o propósito de ser entendido. Ou seja, cara, o problema não está na revelação. O problema está em quem se aproxima de Deus. Às vezes, o que motiva essa pessoa. Quando você não estuda a Escritura nos termos que a Escritura se propõe a ser estudada, você vai chegar a conclusões erradas, falsas. Você vai chegar a conclusões que podem ser motivadas pela tua carne ou por demônios. Isso é muito sério. A revelação de Deus é também consistente. Alguém já disse que consistência é o embaraço de mentes inferiores. Mas se isso fosse verdade, teríamos de dizer que Deus tem em mente uma mente inferior. Porque em seu caráter, em seu ser e caráter, ele é totalmente consistente. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nota que tudo que envolve uma certeza, uma verdade absoluta, consistência, verdade, tudo isso vai ser atacado na época que nós estamos vivendo. Então a teologia sistemática, ela é algo extremamente contracultural. Ela é extremamente dogmática. Ela roga para si a verdade e isso ofende muito a nossa cultura. Muito. Essas premissas guiam o teólogo sistemático à medida que ele realiza sua obra de considerar todo o espectro da Escritura. Inquire sobre como ela se harmoniza no todo. Em muitos seminários, o departamento de teologia sistemática
é separado do departamento de Novo Testamento e do departamento do Antigo Testamento. Isso acontece porque o teólogo sistemático tem um foco diferente do professor do Antigo Testamento e do professor do Novo Testamento. Eruditos bíblicos, escuta, eruditos bíblicos, sublinha isso, se focalizam em como Deus se revelou a si mesmo em vários momentos no decorrer do tempo, enquanto o teólogo sistemático toma essa informação, reúne-a toda e mostra como essa informação se ajusta em um todo significativo. Ou seja, o teólogo sistemático, ele responde perguntas sobre o que a Bíblia diz sobre isso. A Bíblia diz sobre isso. Por exemplo, o que a Bíblia diz sobre Deus salvar pecadores? Deus salva pecadores? A Bíblia diz o que sobre isso? Se eu responder assim, sim, a Bíblia diz que Deus salva pecadores. A Bíblia diz que tu pode ser salvo agora. O que é isso, cara? Isso é teologia sistemática. Tá? Então, toda vez que eu respondo algo de forma abrangente, eu tenho algum conhecimento bíblico. E o que a Bíblia fala sobre a posição da mulher no lar? A Bíblia fala que a mulher tem que ser amada, honrada, protegida. Nota, o que eu estou fazendo? Teologia sistemática. Tá bom? Então, basicamente, é isso. Seguindo, isto é certamente uma tarefa intimidante. E eu estou convencido de que ninguém já a fez perfeitamente. Visto que estou engajado em teologia sistemática, sempre fico admirado com a coerência específica e intrincada do escopo da revelação divina. Teólogos sistemáticos entendem que cada ponto da teologia aborda cada outro ponto. Quando Deus fala, cada detalhe que ele profere tem um impacto em cada outro detalhe. Muito bom. Essa é a razão porque nossa tarefa constante é ver como todas as peças se ajustam no todo orgânico, significativo e consistente. Isso é o que faremos nesse livro. Que isso, cara. O homem é monstro. O homem é monstro. Oi? Pulei a terceira premissa. Olha aqui, gente. Já começamos errando já. Obrigado, Pedro. Verdade. Eu pulei aqui o terceiro ponto. Eu li o primeiro, li o segundo. Vamos lá. Voltando, então, às premissas da teologia sistemática, tá? Uma terceira premissa é que a revelação de Deus na Escritura manifesta as qualidades do seu caráter. Há uma unidade, eu pulei a partir daí. Há uma unidade na palavra de Deus, apesar da diversidade dos seus autores. Então, assim, olha só, um teólogo bíblico, ele vai sempre falar assim, o que Lucas quer nos dizer sobre isso? O que Paulo quer nos dizer sobre isso? Por exemplo, um teólogo bíblico, ele vai fazer a diferença sobre as ênfases paulinas e as lucanas. Por exemplo, Paulo, quando fala do poder do Espírito, Paulo fala muito sobre a vida do Espírito em nós para uma coisa mais ordinária. Deus te enche para você ser um pai, um marido. Vocês vão ver muitos reformados pegando os textos de Paulo para dizer ser cheio do Espírito Santo é ser um bom marido. Ser cheio do Espírito Santo é pagar as contas, sabe? Você já viu essas pregaçõezinhas assim, né? É uma ala que destaca textos de Paulo. Quando você vai para textos de Lucas, Lucas vai fazer uma outra ênfase, que é onde os pentecostais se apoiam mais. Atos dos Apóstolos, Evangelho de Lucas. Lucas vai mostrar Jesus caminhando cheio do Espírito, Lucas capítulo 4. Ou seja, Lucas ele estava cheio do Espírito e havia uma presença de Deus com ele para curar. Lucas vai sempre ligar a presença do Espírito a essa operosidade, a esses milagres, tá? Então o teólogo, quando estiver estudando Lucas, ele vai falar sobre a teologia lucana, a teologia joanina, de João, a teologia paulina, a teologia marcana. Eles vão sempre estudar de uma forma meio fatiada. O teólogo sistemático não.
O teólogo sistemático ele vai tentar dar um corpo nisso. Então ele vai dizer as obras do Espírito, transformar o homem interior para a vida ordinária e empoderamento do homem para a missão, para o alcance das ações, através de milagres, pregação ousada da palavra, enfim. Ele junta isso num mix e ele apresenta. Esse é o papel da teologia sistemática, tá bom? Então, há uma ânsia no teólogo sistemático de mostrar o que o Sproul fala aqui, ó. Volta comigo na página 20. Que há uma unidade na palavra de Deus, apesar da diversidade dos seus autores. Eu vou notar ênfases diferentes, o Espírito trabalhou de forma diferentes, em momentos diferentes da revelação, sim, mas eu também vou notar, de certa forma, uma unidade, uma voz, uma mesma voz falando, através de diversos autores. A palavra de Deus foi escrita durante muitos séculos, por muitos autores e aborda uma variedade de temas, mas dentro dessa diversidade, não negamos que há diversidade, tá? Há unidade. Toda a informação que acharmos na Escritura, coisas futuras, a expiação, a encarnação, o julgamento de Deus, a misericórdia de Deus, a ira de Deus, tem sua unidade em Deus mesmo. Por isso, quando Deus fala e se revela, há uma unidade nesse conteúdo, há uma coerência. Então, muitas pessoas, quando vão para a Bíblia, elas procuram encontrar uma bagunça. Ou elas leem a Escritura e, por ignorância, elas acham que há uma bagunça, que essa forçação de juntar livros escritos em momentos diferentes da história, compilar ele num livro e trabalhar uma coerência em cima desse livro, isso seria uma forçação de pessoas ingênuas que estão tentando achar uma coerência em um livro. Não, cara, não é. Não é, tá bom? A serpente quer que você pense assim, ok? A teologia sistemática, ela é uma teologia extremamente contracultural nesse período híbrido que nós estamos vivendo, tá bom? Mas, dane-se, nós vamos estudar a teologia sistemática para a glória do Senhor. É isso, né, Pedro? Fechou, né? Então é isso, pessoal. Lembrando, como que eu vou fazer essas leituras? Amanhã é aniversário da minha esposa, então eu não vou ler nesse horário. As leituras, elas ocorrerão dentro da comunidade Homens Fortes, no grupo do Facebook. Eu vou fazer de tudo para que as leituras sejam ao meio-dia. Mas já vamos começar com exceções. Amanhã eu não vou fazer meio-dia. Amanhã eu vou fazer de manhã bem cedo. Quando eu for fazer uma leitura, por exemplo, assim, ó, pessoal, vou fazer a leitura da sistemática no Instagram. Eu vou avisar antes. Fiquem ligados no grupo do Facebook. Eu vou avisar antes lá. Ó, pessoal, amanhã eu vou fazer a leitura. Digamos que eu faça amanhã mesmo. A leitura do capítulo 2, eu vou fazer no Instagram. Daí eu baixo essa live e jogo dentro do grupo do Facebook. Vai ficar tudo lá. Digamos que eu faça amanhã com o Alexandre. Então, eu vou acordar 6h30 da manhã, eu tenho treino, eu tenho algumas coisas e ali, logo em seguida, o meu treino, a primeira coisa que eu vou fazer é a leitura do capítulo 2, tá bom? Então, se eu quiser fazer no Instagram, porque é mais fácil para fazer a live, eu vou avisar antes. Pessoal, estamos no Instagram. Aí eu vou fazer aberto. Em alguns momentos eu vou fazer aberto. Daí depois eu vou pegar, vou fechar ela e vou jogar dentro do grupo do Facebook da comunidade Homens Fortes. Jack, eu queria muito fazer parte do Homens Fortes. Cara, eu gostaria muito que você estivesse dentro. Tá? Vamos tentar explicar para vocês o que é a Homens Fortes. Bem fácil. Eu tenho uma caixa aqui no meu escritório. Algumas coisas muito importantes estão ali. A Homens Fortes, ela é um gigantesco depósito, aonde eu coloco ferramentas, aonde eu coloco coisas importantíssimas para um homem poder servir a Deus no século XXI, em 2023. Nós temos lá um curso de teologia sistemática com base na teologia sistemática do Gruden, chamado curso Haja Como Homem. Esse curso, ele era vendido, o ticket dele,
mais de R$900. Era em torno de mil alguma coisinha, tá? Mais de 100 aulas de teologia sistemática com base na teologia sistemática do Grudem. Nós temos, hoje, estamos fechando aqui a aula de número 100 da comunidade Homens Fortes. Agora, em março, nós voltamos para as nossas reuniões presenciais nas quartas-feiras e toda a palavra que é falada na quarta-feira é disponibilizada dentro da comunidade Homens Fortes. Nós temos cursos dentro da comunidade Homens Fortes. Quais cursos, Mike? Líderes Fortes, Homens Simples, o Haja Como Homem, que eu acabei de falar. E temos mais cursos chegando também. Tem download de livros, o meu livro escrito com o pastor Anderson, download gratuito. Tem um livro do Driscoll, o Porn Again, ou Sexualidade e Reformição em português. Tem os áudios da Cavalo Branco. Cara, é monstro. Onde nasceu o nosso trabalho na internet. Tá tudo lá. Tá tudo lá, cara. E tudo isso por apenas R$49 por mês. Não dá nem R$2 por dia. Oi? Os cursos, se você quiser acessar os cursos, é apenas se você assinar anual. Você tem 100 aulas ali e tem muito material. Você pode baixar os esboços. Para quem assina o anual, tem a série de Cântico dos Cânticos com os esboços de pregação. Tem Mulheres Fortes, as palestras da minha esposa para mulheres estão ali dentro. Enfim, cara, é muita coisa. Você quer fazer parte disso? O link aqui embaixo. Você também vai ter acesso ao nosso grupo no Facebook e você vai poder participar dessa leitura conosco e eu creio que vai ser muito bom. Tá bom? É isso, Michael. Vou ficando por aqui, senhores. Deus abençoe a todos e amanhã, pela manhã, leremos o capítulo 2, comentando ele. Tá bom? Valeu, falou!